Bom dia, graça e paz. Que alegria nós estarmos mais uma manhã juntinhos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Vai chegando aí. Vamos ficando muito à vontade. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais uma semana começando, mais uma segunda-feira. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você. Que o Senhor vá à sua frente nesse dia, nessa semana, nesse finalzinho de mês. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você. Tudo que você tocar seja abençoado. Que a sua casa seja abençoada. Que seus negócios sejam abençoados. Que Jesus esteja ao seu lado. Que o Espírito Santo esteja te capacitando. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, te alcancem, estejam com você na entrada e na saída. Deus te abençoe muitíssimo. Que você possa nessa segunda-feira ser cheia de fé, uma fé ousada. Que nessa semana você seja cheia de ousadia, de coragem, de persistência, de fé, de perseverança. Que o Senhor Jesus, Ele te dê armas espirituais, que o Espírito Santo te dê armas espirituais, para que você vá e vença todas as ciladas do inimigo, que você tenha sabedoria na sua casa, na sua família. Estou muito alegre que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã. E você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Nós temos mais um devocional. O nosso encontro é aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã. Não perca, coloca o seu celular, porque enquanto a gente vai conversando aqui, Deus vai ministrando o nosso coração. De repente você está aí preparando para poder ir trabalhar, arrumando os filhos para mandarem para a escola. Você está se arrumando de repente para fazer alguma outra atividade, mas o Senhor está contigo. O Senhor é com você. O importante é que nós nunca estamos só. E hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu creio. E para a gente poder entender aquilo que Deus quer falar conosco, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos, os nossos olhos espirituais abertos e com o nosso coração disponível e receptível à palavra que o Senhor quer nos ministrar. E eu creio que haverá sobre nós um romper. Você crê? Que haverá sobre a minha e a tua vida um romper de tudo aquilo que nos limita para vivermos o sobrenatural. Um romper de nós pararmos de nos importar com aquilo que as pessoas à nossa volta vão dizer, com aquilo que a crítica vai dizer sobre nós, porque importa é o que o céu diz sobre você. Você quer romper? Você deseja romper? Porque muitas vezes nós nos paralisamos pelo medo da crítica. E a palavra que nós vamos ler hoje é Mateus 15, versos 22. E vai ser algo que Deus vai falar no teu coração para te mover, para te impulsionar para viver o sobrenatural. Mateus 15, 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Eu não sei se você é mãe, eu não sei se você é pai, mas alguém que, quando ela começa a clamar por si, tem um nível de intensidade. Mas quando nós passamos a interceder pelos outros, e quando uma mãe intercede por um filho, existe um outro nível de intensidade.
um outro nível de entrega. Aquela mulher, eu posso dizer que aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher estava angustiada. Ela estava angustiada porque a sua filhinha, a Bíblia diz filhinha, estava miseravelmente endemoniada. E aquela mulher fez com que a sua fé rompesse o silêncio de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. A fé que rompe o silêncio. E eu sei que você pode estar vivendo um tempo de silêncio de Deus. Um tempo de espera. Um tempo onde você está lutando, de repente, com um diagnóstico, com alguém da sua família, enfermo ou oprimido, desviado. Você está lutando contra uma situação que está fazendo com que você clame ao Senhor, busque ao Senhor, mas você está experimentando o silêncio de Deus. O silêncio de Deus nunca é para nos matar. O silêncio de Deus nunca é para nos dizer ou dar a intenção de que nós não somos amados por Ele. O silêncio de Deus é para a sua fé ser aumentada. É uma sala de musculação para que a nossa fé crie resistência e vá crescendo, aumentando. Deus está nessa manhã dizendo para você, não pare até receber a resposta. O silêncio de Deus ainda não é resposta. Permaneça na sala do trono. Você está diante do seu Pai. Se Ele permanece em silêncio, você continua clamando. O não de Deus ainda não é resposta. O silêncio de Deus ainda não é resposta. Você está diante do Rei e você precisa permanecer. E essa fé dessa mulher aqui é muito sobrenatural, porque essa mulher vai nos ensinar uma lição, porque ela recebe uma negativa, ela recebe um não no meio do caminho, no meio da jornada. Mas ela não se paralisa, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, não. Porque ela tinha um objetivo. Qual é o teu objetivo nessa manhã? Qual é o teu objetivo hoje? Qual é o teu objetivo nesse exato momento? Qual é o teu motivo de oração? O que tem sido o teu motivo de oração? Que tem te angustiado e feito a tua alma revolver como essa mulher que estava tão angustiada. Essa mulher, ela não era judia. Essa mulher não estava sobre a ótica de Jesus. Ela não estava no objetivo de Jesus. Porque Jesus veio para os judeus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para essa mulher que a Bíblia diz cananeia. Essa mulher é cirofenícia, de natureza helênica, de cultura helênica. Essa mulher não estava incluída na agenda de Jesus. Ei, talvez aquele milagre que você está pedindo não estava incluído na tua agenda, não estava incluído na agenda de Jesus, porque você precisou ter aquela dificuldade para incluir isso na sua oração. E você começou a clamar por algo. Mas você precisa entender a sua persistência, a sua perseverança vai fazer com que Jesus faça até aquilo que não estava no escopo, na agenda para ser feito nesse dia. Aquela mulher clamou insistentemente. É interessante que aquela mulher, mesmo não sendo da aliança, ela rompeu o protocolo e clamou. Sabe por que nós muitas vezes nós não recebemos vitórias? Porque nós ficamos presos a protocolos humanos. Nós ficamos presos a dogmas humanos. Nós ficamos presos a procedimentos humanos. E enquanto você estiver presa,
você não viverá o seu milagre. Enquanto você se deixar prender pelos olhares das pessoas, pelas palavras das pessoas à sua volta, por aquilo que as pessoas imaginam de você, você não viverá o seu milagre. Não espere que alguém queira que você receba ou que você alcance a sua vitória para você permanecer buscando. Porque muitas vezes nós vamos encontrar oposições, assim como essa mulher encontrou. Os discípulos de Jesus falaram: despede, é que ela vem gritando atrás de nós, está fazendo escândalo. Muitas vezes as pessoas, ao invés de nos incentivar a clamar, elas nos silenciam. Existem situações quando você diz: eu vou fazer uma faculdade, mas já velha desse jeito? Eu quero ter um filho, mas nessa idade já passou. Deus vai salvar o meu marido, mas aquele bebarrão? Eu creio que meu filho será um pastor e um pregador. Aquele viciado? Muitas vezes as pessoas não acreditam e não impulsionam, não nos abençoam com uma palavra de incentivo para que a gente continue clamando. Mas você tem um amigo, o amigo é Espírito Santo, que ele te assiste em todas as suas fraquezas. Ele te assiste. Essa mulher não tinha a ação do Espírito Santo. Nós precisamos entender, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Essa mulher, ela foi na cara e na coragem, como a gente pode dizer. Essa mulher foi na raça, ela foi na necessidade. Ei, qual é a tua necessidade nessa manhã? Se a tua necessidade não mover você aos pés de Cristo, até aos pés de Jesus, o que te moverá? Às vezes a necessidade bate à nossa porta porque Deus está querendo nos dar uma musculatura espiritual mais espessa, mais robusta. Deus está querendo te levar a um momento de profundidade, de relacionamento mais profundo com Ele. O silêncio de Deus não é para te maltratar. O silêncio de Deus é para te fortalecer. Creia nisso. O silêncio de Deus é para te fortalecer. Rompa esse silêncio com a tua perseverança. Essa mulher era cananeia, ela não estava entre os filhos da promessa. Essa mulher representa muitos de nós, eu e você. Quando somos empurrados pela dor para os pés de Jesus, para os pés da cruz. A dor, muitas vezes, Deus permite vir na nossa vida não para nos matar, não para te envergonhar. Essa situação na tua vida não é para te matar e para te envergonhar. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes a dor nos tira da zona de conforto para nos colocar no lugar de total dependência de Deus. Deus está te movendo desse lugar que estava tão confortável, tão favorável, mas era um lugar onde você não vivia milagres. Você vai contar milagres. Você vai viver feitos poderosos da mão de Deus. Ninguém vai acreditar. As pessoas vão se abismar. Elas não esperavam por isso, mas Deus vai fazer. Você crê? Você não precisa ser aceita pelas pessoas à sua volta para ser usada por Deus, para ser ousada em Deus e viver o milagre. Você só precisa romper com todas as limitações à sua volta. Não esperar que alguém possa te ajudar ou que alguém vá fazer algo por você, porque você já tem o seu amigo Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você já tem um Pai que olha por você. E o silêncio dele dessa manhã pode ser rompido. De repente pode ser hoje. Eu posso ter vindo com uma palavra de encorajamento para você permanecer e andar mais um pouco. Clamando, buscando, jejuando e orando e lendo a palavra. Porque de repente você pode esperar mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas de repente pode ser hoje que os céus vão manifestar a resposta de tudo aquilo que você está esperando. Você crê? Você crê? Coloque aí nos comentários. Eu creio, eu creio. Mas o silêncio de Deus, aqui nessa passagem, o silêncio de Jesus, ele fala muito alto.
Porque a palavra assim diz, mas ele não lhe respondeu palavra. Todo mundo sabe que existe a linguagem verbal e não verbal. A Bíblia não está dizendo que Jesus não falou nada, que ele não respondeu nada. A Bíblia está dizendo que ele não falou com palavras. Se eu olhar para você, de repente, numa situação, só de levantar as sobrancelhas, você já recebeu uma resposta. Só de eu levantar os ombros, você já pode ter entendido a sinalização daquilo que Deus quer falar com você. A Bíblia diz que ela não recebeu uma palavra. Jesus não lhe respondeu com palavras. Mas quantas vezes Deus dá um sinal? Deus traz algo que sinaliza que Ele está te ouvindo. E você fala, eu vou continuar clamando, eu vou continuar clamando. Eu vou permanecer, eu vou persistir. Quantos ouvintes estão orando nessa manhã e não estão ouvindo nada? Quantos de vocês estão orando e clamando e não estão ouvindo nada? Mas o que fazer quando Deus parece tão distante? O silêncio de Deus não é um silêncio de desprezo. É um silêncio para fazer um refinamento da sua fé. Quando Deus silencia, você está sendo refinada a permanecer crendo. A tua fé vai se tornando maior, mais robusta, para você vencer desafios maiores. Porque é assim, gente, é igual um jogo de videogame. Só vai mudando de fase e vai ficando mais difícil. Nunca fica mais fácil. O guerreiro, ele nunca deixa para enfrentar batalhas de menos força. Ele sempre vai para enfrentar batalhas mais difíceis. E essa mulher, ela persistiu, ela adorou. E Jesus fala assim, os discípulos falam, despede-a. E Jesus fala assim, eu não fui enviado para as ovelhas estrangeiras, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já recebe uma negativa. Então ela chega e adora e se prostra. E ela clamava, Senhor, socorre-me. E Jesus mais uma vez ele diz para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus diz para ela mais uma vez uma palavra negativa. E aquela mulher, ela nos dá uma lição tão maravilhosa. Leia essa palavra. Essa mulher, depois de Jesus já dá uma palavra negativa, uma segunda palavra que aos nossos olhos, aos olhos de muitas pessoas parece até uma palavra de humilhação. Mas Jesus chamou aquela mulher de cachorra. E aquela mulher, ela não se importava com o que ela ouvia, porque ela tinha um objetivo. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E o que eu quero é a cura, a libertação. O que você quer nessa manhã? O que te move? O que você deseja receber de Deus como resposta? Você precisa objetivar isso e não parar de clamar, até receber de Deus uma resposta definitiva que resolva a sua situação. As respostas que Jesus tinha dado para ela eram temporárias. Então essa mulher diz assim, Senhor, que quer dizer meu dono. Porque se eu for pertencer ao Senhor, mesmo que eu seja pertencente, considerada como um cachorrinho, eu sei que até o alimento que é determinado, liberado para os animais de estimação, será o suficiente para resolver o meu problema. A palavra do Senhor nos diz assim, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus por cima, mas Ele está dizendo assim, existe um caminho para receber a vitória, é o caminho da humilhação. E essa mulher nos traça esse caminho, nos sinaliza esse caminho de uma forma muito poderosa.
E ela diz: sim, Senhor, que quer dizer sim, meu dono, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela sabia que existia uma mesa espiritual e que até a migalha poderia ser uma fartura para ela, para sua filha, para sua família se alimentarem. Aquela mulher sabia que o que cai do céu, ainda que sejam as migalhas, elas são tão abundantes que poderiam nutrir toda a sua família e resolver todos os seus problemas. Mas Deus não tem migalha para você. Deus tem algo abundante para a sua família e para a sua vida. Porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se até a migalha poderia alimentar uma gentia, uma mulher cananeia, sirofenícia, o que dirá o pão vivo que desceu do céu? Então Jesus olha para aquela mulher e é algo que eu creio que essa fé que não se ofende, essa fé que não desiste, essa fé que rompe o silêncio, essa fé que vai com mais força quando a oposição se levanta. Aquela mulher que mesmo que os discípulos não queiram que ela receba a vitória e diz, despede ela, porque ela está fazendo um escândalo. Então a fé que faz com que ela rompa e absorva uma resposta que parece ser dura. Talvez eu e você, se nós recebêssemos uma resposta dessa, a gente viraria as costas e iria embora. Mas aquela mulher tinha uma dor. E a dor de uma mãe, ela pode mover muito mais até do que um pedido pessoal. Ela não parou, ela adorou, ela insistiu, ela persistiu. Entenda, quando você estiver na presença de Deus, não aceite o silêncio como uma resposta. O silêncio não é uma resposta ainda. Você precisa permanecer na sala do trono até que Deus te responda. O silêncio não é para te humilhar, não é para te envergonhar. O silêncio de Deus ainda não é uma resposta. O silêncio de Deus é para que você crie fortaleza, armaduras, fortalezas espirituais, musculatura espiritual, uma fé robusta, para que você acesse o lugar da bênção. Quantas bênçãos nós perdemos por nos ofender muito fácil? Como diz agora, na atualidade, vamos parar de mimimi. Deus não quer crente mimizento. Ele quer crente forte, que rompe o silêncio. Porque se nós desistirmos na primeira porta fechada, nós não vamos alcançar a resposta desejada. Então aquela mulher, quando ela entende que aquele não era a resposta dela ainda, ela persiste. E ela sabia que até as migalhas poderiam curar. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uma migalha na presença de Deus tem mais poder do que qualquer banquete no mundo. Uma migalha na presença do Rei tem mais fartura do que qualquer banquete no mundo. Às vezes, o que achamos pequenos é suficiente para curar o que o mundo inteiro não conseguiu. O que talvez médicos, exorcistas tiveram passando pela casa daquela mulher para repreender os demônios que estavam naquela menina, não conseguiram realizar. Jesus, com apenas palavras, ele diz para aquela mulher, e a Bíblia diz que imediatamente, desde aquela hora, aquela menina ficou sã. Desde aquele exato momento. Não foi quando a mãe chegou em casa, porque provavelmente aquela mulher voltou para casa correndo depois de receber a palavra de Jesus. E quando ela chegou, provavelmente viu aquela menina curada, sã.
totalmente restaurada, e ela deve ter perguntado: a que horas? E ela sabia, naquela hora era quando eu estava lá nos pés do mestre. Você vai receber testemunho. Mãe, Deus me deu um livramento. Eu estava naquele lugar terrível, mas Deus falou lá dentro comigo, lá naquela boca de fumo. Deus falou comigo: sai daqui, esse aqui não é teu lugar. Que horas que foi, meu filho? Tal hora. E você vai lembrar. Era aquele momento que eu estava de joelhos dobrados lá na minha cama. Você vai ver alguém te dando retorno e dizendo assim: fulana, Deus me deu a resposta. E você vai dizer: que horas? E a pessoa vai dizer: tal hora. E ela então vai responder: foi exatamente na hora em que eu estava clamando por você. E aquela mulher, ela experimenta um milagre sobrenatural. Uma fé que rompe com o silêncio de Deus vai viver coisas extraordinárias. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu creio que essa palavra vai fazer com que você alcance uma fé que rompe com o silêncio. Só a fé que rompe com o silêncio vai viver o extraordinário de Deus. E Jesus fala para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo conforme tu desejas. A mulher que persiste, que insiste, que se mantém firme, que firma a posição, firma os pés no chão e não se move enquanto não receber uma resposta, é a mulher que verá e ouvirá de Deus. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito com você como tu desejas. Eu quero fazer uma oração por você, porque eu sei que você está ouvindo esse devocional aqui nesta manhã. Ou de repente você vai assistir no replay a gravação. Mas Deus conhece as tuas dores. Vamos orar? Senhor, eu oro por cada mulher, por cada pessoa que vai assistir esse devocional. O Senhor está ouvindo o clamor, a oração das tuas filhas, dos teus filhos. Tu conheces as dores que cada um deles carrega. Tu conheces, Senhor, os problemas que cada um deles enfrenta. E nós, nesta manhã, nós queremos clamar ao Senhor. Porque muitas vezes o silêncio, ele nos traz uma angústia. E muitas perguntam: será que o Senhor não está me ouvindo? Será que Ele não se importa? Os gritos, aquele Senhor, aquele clamor que ninguém ouve. Mas o Senhor vê, o Senhor ouve, e no tempo certo o Senhor irá responder. E como naquela tarde, Senhor, naquela região que o Senhor estava e aquela mulher cananeia foi até o Senhor, eu creio que hoje o Senhor se levanta para derramar sobre nós uma palavra, uma resposta que vai definir, vai decidir a nossa história. Eu creio, Senhor, traz a cura para os filhos das tuas filhas, traz restauração para o corpo, para os lares, coragem para estas mães permanecerem clamando pelos seus filhos, pelas esposas permanecerem buscando pelos seus maridos. Dá discernimento às intercessoras, dá direcionamento, que a fé desta mulher seja mais forte do que todo o silêncio. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém e glórias a Deus. Se você chegou até aqui, compartilhe com outra mulher que continua clamando por um milagre. Siga o nosso canal, deixa aí a sua curtida, deixa um comentário, porque vai ficar gravado essa live devocional. E amanhã, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, 6h57 da manhã, horário aqui da Flórida, eu estou entrando ao vivo com vocês. E Deus tem coisas incríveis, extraordinárias para fazer. Deus te abençoe
E a gente se encontra amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau.